Olá, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura, mais um encontro nosso com a Palavra de Deus. Hoje é o nosso dia de número 155 do nosso plano de 365 dias. Aqui estou mais uma vez no estúdio, já expliquei para vocês, né, no dia de ontem o porquê. Então, vamos em frente. Vamos fazer uma oração e vamos à leitura de hoje. Deixa aí o seu bom dia, o seu nome, de onde você nos acompanha. Muito bom. Raquel colocou aqui que está tendo experiências maravilhosas ao ler a Bíblia junto conosco. Obrigado, Raquel. Para nós também é uma experiência gloriosa poder estarmos conectados aqui todos os dias com vocês, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã diante da Tua presença. Iniciamos a nossa semana, para quem está conosco ao vivo, na Tua presença, conectados com a Tua Palavra, congregados com esses nossos amigos do Clube de Leitura e pedindo ao Teu Santo Espírito que fale ao nosso coração, traga a revelação da Tua Palavra, nos ajude, abra o nosso entendimento. Oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Hoje a gente conclui essa primeira parte, né, do livro de 1 Crônicas, que é a parte mais genealógica, né, que fala das genealogias do povo de Israel. Hoje a gente conclui. Ainda vamos ler aqui capítulos longos, trazendo toda a genealogia e por um sentido, como todos vocês já sabem. Então, não bule o plano, vamos ler. O propósito é ler a Bíblia inteira e vamos fazer isso. Versículo 1. Ora, os filhos de Issacar foram Tola e Puva, Jazube e Simron, 4. E os filhos de Tola, Uzi, e Refaías, e Jeriel, e Jamai, e Ibzão, e Samuel, cabeças das casas dos seus pais, a saber, de Tola. Eles foram homens valentes e poderosos nas suas gerações, cujo número foi, nos dias de Davi, 22.600. E os filhos de Uzi, Israías, e os filhos de Israías, Micael, Obadias, Joel, Isias, 5, todos eles homens principais. E com eles nas suas gerações, segundo a casa dos seus pais, havia tropas de soldados para a guerra, 36.000 homens, pois eles tinham muitas mulheres e filhos. E os seus irmãos, dentre todas as famílias de Issacar, foram homens valentes e poderosos, considerados todos pelas suas genealogias 87.000. Os filhos de Benjamim, Belá e Bequer, Gediael, 3. E os filhos de Belá, Esbom, e Uzi, e Uziel, e Jerimote, e Iri, 5. Cabeças da casa dos seus pais, homens fortes e valentes, e foram considerados pelas suas genealogias 22.034. Estamos no versículo 8. Deixa eu só dar uma olhada aqui no comentário. Bruno Remédios falou assim: estava aqui esperando, só entrou agora para mim. Às vezes o YouTube não entregou antes, né? Mas confere se a senhora, se todos vocês, confira se vocês estão inscritos no canal. Já aconteceu de pessoas falarem assim: estranho, eu estava inscrita no canal e quando eu fui ver, não estava mais. Quando ela clicou no botão inscrever-se, ainda não estava. Então confere, vê aí se está escrito inscrever-se ou se está escrito aí que você já é inscrito no canal. Inscrito, se estiver assim, ó, inscrito, tá ok. Aí você clica no sininho e veja se ele está ativado. Agora, se tiver inscrever-se, é porque de alguma forma não está mais. E ative as notificações para que você seja avisada de quando entrarmos aqui no ao vivo. E claro, faça parte dos grupos, porque pelo grupo eu coloco o link todos os dias. Vamos seguir aqui. Versículo 8. Só tomar uma água.
E os filhos de Bequer, Zemira, e Joás, e Eliezer, e Elioenai, e Onri, e Jerimote, e Abias, e Anatote, e Alemete, todos estes são os filhos de Bequer. E o número deles, segundo a sua genealogia, pelas suas gerações, cabeças da casa dos seus pais, homens fortes e valentes, foi de 20.200. E o filho de Gediael, Bilã, e os filhos de Bilã, Jeus, e Benjamim, e Eude, e Kenaaná, e Zetã, e Tarsis, e Aissar. Todos estes filhos de Gediael, segundo os cabeças das famílias, homens fortes e valentes, foram 17.200 soldados, aptos para sair à guerra e à batalha. Também Supim e Rupim, o filho de Ir, e Usim, dos filhos de Air. Os filhos de Naphtali, Jaziel, e Guni, e Jezer, e Salum, os filhos de Bila. Os filhos de Manassés, Asriel, que teve sua mulher, mas a sua concubina, a Arameia, deu à luz Maquir, o pai de Gileade. E Maquir tomou por esposa a irmã de Rupim e Supim, que tinha por nome Maaca. O nome do segundo foi Zelofeade, e Zelofeade teve filhas. E Maaca, a esposa de Maquir, deu à luz um filho, e ela chamou o seu nome Pérez, e o nome do seu irmão foi Séres, e os seus filhos foram Ulão e Requém. E o filho de Ulão, Bedã. Esses foram os filhos de Gileade, o filho de Maquir, o filho de Manassés. E a sua irmã, Ramoloquete, deu à luz Isode, e Abiezer, e Macla. E os filhos de Semida foram Aiã, e Siquém, e Lique, e Anião. E os filhos de Efraim, Sutela, e Bered, o seu filho, e Taate, seu filho, e Eleada, seu filho, e Taate, seu filho, e Zabade, seu filho, e Sutela, seu filho, e Ezer, e Eliade, cujos homens de Gate, que nasceram naquela terra, os mataram, porque eles desceram para roubar o seu gado. E Efraim, pai deles, pranteou muitos dias, e os seus irmãos vieram lhe consolar. E quando ele conheceu a sua esposa, ela concebeu e deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome Berias, porque a sua casa ia mal. E a sua filha foi Seerá, que edificou Bet-Horon de baixo e de cima, e Uzem Seerá. E Refá foi seu filho, também Refezefe, e Tela, seu filho, e Taã, seu filho, Ladã, seu filho, Amiúde, seu filho, Elisama, seu filho, Num, seu filho, Josué, seu filho. E as suas possessões e habitações foram Betel e as suas aldeias, e em direção ao leste, Naarã, e em direção ao oeste, Gézer, com as suas aldeias, também Siquém e as suas aldeias, até Gaza e as suas aldeias. E junto aos limites dos filhos de Manassés, Bet-Seã e as suas aldeias, Taanaque e as suas aldeias, Megido e as suas aldeias, Dor e as suas aldeias, nestas habitaram os filhos de José, o filho de Israel. E os filhos de Aser, Inna, e Iva, e Isvi, e Berias, e Sera, sua irmã. E os filhos de Berias, Eber, e Malquiel, que é pai de Birzavite. E Eber gerou Jaflete, e Somer, e Otão, e sua irmã. E os filhos de Jaflete, Pazaque, e Bimal, e Asvate, estes são os filhos de Jaflete. E os filhos de Semer, Ai, e Roga, e Jeuba, e Arã. E os filhos do seu irmão Helen, Zofa, e Inna, e Selis, e Amal. Os filhos de Zofa, Suá, e Arnefer, e Sual, e Beri, e Inra.
Bézer, e Rode, e Samá, e Silsa, e Itra, e Beera. E os filhos de Jéter, Jefoné, e Pispa, e Ara. E os filhos de Ula, Ara, e Aniel, e Rísia. Todos estes foram os filhos de Aser, cabeças da casa do pai deles, homens escolhidos, fortes e valentes, chefes dos principais. E o número, ao longo da sua genealogia, dos que eram aptos para a guerra e para a batalha era 26.000 homens. Vamos para o capítulo 8. Ora, Benjamim gerou Belá, o seu primogênito, Asbel, o segundo, e Ará, o terceiro, Noa, o quarto, e Rafa, o quinto. E os filhos de Belá, foram Adar, e Gera, e Abiúde, e Absua, e Naamã, e Aoa, e Gera, e Sefufa, e Urão. E estes são os filhos de Eude. Estes são os cabeças dos pais dos habitantes de Geba, e os que foram levados para Manaate. E Naamã, e Aías, e Gera, ele os levou, e gerou Uzá, e Ailude. E Saaraim gerou filhos na terra de Moabe, depois de ter repudiado suas mulheres, Hussim e Baara. E ele gerou Odes, sua esposa, Jobabe, e Zíbia, e Mesa, e Malca. E Jeús, e Saquias, e Mirma, estes foram seus filhos, cabeças dos seus pais. E de Hussim ele gerou Abitube e Epaal, os filhos de Epaal, Eber, Mizã e Semede, que edificou Ono e Lode com as suas aldeias. Também Berias e Sema, que foram cabeças dos pais dos habitantes de Aijalon, que expeliu os habitantes de Gade, e Aiô, Sazaque, e Jerimote, e Zebadias, e Arade, e Éder, e Mical, e Ispa, e Joá, os filhos de Berias, e Zebadias, e Mesulão, e Isqui, e Eber, e Ismerai, e Islias, e Jobabe, os filhos de Eupal, e Jaquim, e Zicre, e Zabdi, e Elienai, e Ziletai, e Eliel, e Adaías, e Beraías, e Sinrate, e os filhos de Simei, e Ispan, e Eber, e Eliel, e Abdon, e Zicre, e Hanã, e Ananias, e Elão, e Antotias, e Ifdeias, e Penuel, os filhos de Sazaque, e Sanserai, e Searias, e Atalias, e Jaaresias, e Elias, e Zicre, filhos de Jeroão. Estes foram os cabeças dos pais pelas suas gerações, chefes. Estes habitaram em Jerusalém, e em Gibeão habitou o pai de Gibeão, cuja esposa tinha o nome Maaca, e o seu filho primogênito, Abdon, e Zur, e Quis, e Baal, e Nadab. E Gedor, e e Zequer, e Miclote gerou Simeia. Estes também habitaram em Jerusalém com seus irmãos diante deles. E Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, e Malquissua, e Abinadab, e Esbal. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Tarea, e Acás. E Acás gerou Joada, e Joada gerou Alemete, e Asmavete, e Zimri. E Zimri gerou Moza, e Moza gerou Bineá. Rafa foi o seu filho, Eleasa, seu filho, Azel, seu filho. E Azel teve 6 filhos, cujos nomes são estes: Ansricão, Bocru e Ismael, e Searias, e Obadias, e Hanã. Todos esses foram os filhos de Azael. E os filhos de Ezeque, o seu irmão, foram Ulão, o seu primogênito,
Jeus o segundo, e Elifelete o terceiro. E os filhos de Ulão foram homens fortes e valentes, arqueiros, e tiveram muitos filhos, e filhos de filhos, 150. Todos esses são os filhos de Benjamim. Capítulo 9. Assim, todo Israel foi contado pelas genealogias, e eis que eles estão escritos no livro dos reis de de Israel e Judá, que foram levados para a Babilônia por causa das suas transgressões. Vocês já sabem o que aconteceu. Ora, os primeiros habitantes que moraram nas suas possessões e nas suas cidades foram os israelitas, os sacerdotes, os levitas e os netineus. E em Jerusalém habitaram dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Efraim e Manassés. Utai, o filho de Amiúde, o filho de Onri, o filho de Inri, o filho de Bani, dos filhos de Pérez, o filho de Judá, e dos Silonitas, Asaías, o primogênito, e os seus filhos. E dos filhos de Zera, Jeuel e os seus irmãos, 690. E os filhos de Benjamim, Salu, o filho de Mesulão, o filho de Rodavias, o filho de Rasenua, e Ebneias, o filho de Gerão, e Elá, o filho de Uzi, o filho de Micre, e Mesulão, o filho de Cefatias, o filho de Reuel, o filho de Ibnijas, e os seus irmãos, segundo as suas gerações, 956. Todos esses homens foram chefes dos pais na casa dos seus pais. E os sacerdotes, Jedaías, e Jeoiaribe, e Jaquim. E Azarias, o filho de Uquias, o filho de Mesulão, o filho de Zadok, o filho de Miraiote, o filho de Aitube, o regente da casa de Deus, e Adaías, o filho de Jeroão, o filho de Jeroão. Já eu vejo aí os comentários, tá? Só concluir aqui esse capítulo. O filho de Zadok, o filho de Miraiote, o filho de Aitube, o regente da casa de Deus. Versículo 12 agora. E Adaías, o filho de Jeroão, o filho de Pazur, o filho de Malquias, e Masai, o filho de Adiel, o filho de Jazera, o filho de Mesulão, o filho de Mesilemite, o filho de Imer, e os seus irmãos, cabeças da casa dos seus pais, 1760, homens capacitados para a obra do serviço da casa de Deus, e dos levitas, Semaías, o filho de Hassube, o filho de Asricão, o filho de Hassabias, dos filhos de Merari, e Baquebacar, Heres, e Galau, e Matanias, o filho de Mica, o filho de Zicre, o filho de Asaf, e Obadias, o filho de Semaías, o filho de Galau, o filho de Jetutum, e Berequias, o filho de Asa, o filho de Eucana, que habitou nas aldeias dos Netofatitas. E os porteiros foram Salum, e Acube e Talmon, e Aimã e os seus irmãos. Salum foi o chefe, que até agora servia no portão do rei em direção leste. Eles foram porteiros nos acampamentos dos filhos de Levi. E Salum, o filho de Coré, o filho de Ebiasaf, e o filho de Corá, e os seus irmãos da casa de seu pai, os coraitas, estavam sobre a obra do serviço, guardadores dos portões do tabernáculo. E os seus pais, estando sobre o exército do Senhor, foram os guardadores da entrada. E Finéias, o filho de Eleazar, foi o regente sobre eles em tempos passados, e o Senhor esteve com ele. E Zacarias, o filho de Mesalemias, era o porteiro da porta do tabernáculo da congregação. Todos esses que foram escolhidos para serem porteiros nos portões foram 212. Esses foram considerados pelas suas genealogias nas suas aldeias, aos quais Davi e Samuel, o seu vidente, ordenaram ao seu ofício. Eles e os seus filhos tinham a supervisão dos portões da casa do Senhor, guardavam a casa do Senhor, guardavam a casa do tabernáculo. Nos quatro lados estavam os porteiros, em direção leste, oeste,
norte e sul. E os seus irmãos, os quais estavam nas suas aldeias, deveriam vir com eles depois de 7 dias, de tempos em tempos. Porque estes levitas, os 4 porteiros-chefes, estavam no seu ofício designado e encarregados das câmaras e tesouros da casa de Deus. E eles se alojavam ao redor da casa de Deus, porque a guarda estava sobre eles, e lhes cabia a cada manhã a sua abertura. E alguns deles tinham por incumbência os vasos da ministração, de modo que deveriam trazê-los para dentro e para fora para a contagem. Alguns deles também foram indicados para a supervisão dos vasos e de todos os instrumentos do santuário, e de farinha fina, e do vinho, e do óleo, e do incenso, e das especiarias. E alguns dos filhos dos sacerdotes fizeram um unguento das especiarias. E Matitias, um dos levitas, que foi o primogênito de Salum, o coraíta, tinha por ofício as coisas que eram feitas nas panelas. E outros dos seus irmãos, dos filhos dos coatitas, estavam a cargo do pão da proposição, de prepará-lo a cada Shabate. E estes são os cantores, chefes dos pais dos levitas, que permanecendo nas câmaras estavam livres, pois eles eram empregados naquela obra dia e noite. Esses pais dos levitas foram chefes ao longo das suas gerações. Esses habitaram em Jerusalém, e em Gibeão habitou Jeiel, o pai de Gibeão, e era o nome da sua esposa Maaca. E o seu filho primogênito Abidom, depois de Zur, e Quis, e Baal, e Ner, e Nadab, e Gedor, e Aiô, e Zacarias, e Miclote. E Miclote gerou Simeia. E estes também habitaram com seus irmãos em Jerusalém, defronte aos seus irmãos. E Ner gerou Quis, e Quis gerou Saul, e Saul gerou Jonatas, e Malquissua, e Abinadab, e Esbal, e o filho de Jonatas foi Merib-Baal, e Merib-Baal gerou Mica. E os filhos de Mica foram Pitom, e Meleque, e Taré, e Acás. E Acás gerou Jairá, e Jairá gerou Alemete, e Asmavete, e Azinr, e Azinr gerou Moza, e Moza gerou Bineá, e Refaías seu filho. Eleasa, seu filho, Azel, seu filho. Azel teve 6 filhos, cujos nomes são estes: Ansricão, e Bocru, e Ismael, e Searias, e Obadias, e Hanã. Estes foram os filhos de Azael. Vamos para o capítulo 10 e a gente encerra aqui. Rafael está falando aqui que ontem uma pessoa teve a audácia de dizer que essa genealogia está errada. Diz que Moisés e Abraão são falsos profetas e que Jesus é o anticristo. Só porque Isaías citou o nome Emanuel. Mas porque Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco, né? Isaías não falou, o nome dele é Jesus. O nome Jesus foi dado lá pelo anjo no Novo Testamento, né? Mas Emanuel, originalmente traduzido, quer dizer Deus conosco. Por que Deus conosco? Lá vai eu, né? Deixa eu ler aqui. É porque assim, aqui não é aula, aqui é leitura com interpretação. Mas deixa eu dar uma pequena aula sobre o porquê Deus conosco, tá bom? Fica até o final aí. 1 Crônicas, capítulo 10. Ora, os filisteus lutaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos no monte Gilboa. E os filisteus perseguiram com afinco Saul e os seus filhos. E os filisteus mataram os filhos de Saul, Jonatas, Abinadab e Malquissua. E a batalha se intensificou contra Saul, e os arqueiros o atingiram, e ele foi ferido pelos arqueiros. Então disse Saul ao seu escudeiro: desembainha a tua espada e atravessa-me com ela, para que não venha esses incircuncisos ultrajar-me. Porém o seu escudeiro não quis fazê-lo, porque ficou muito temeroso. Assim Saul tomou uma espada e caiu sobre ela. E quando o seu escudeiro viu que Saul estava morto, ele caiu de modo semelhante sobre a espada e morreu. Assim Saul morreu, e os seus 3 filhos, e toda a sua casa morreram juntos. Todos os israelitas que estavam no vale, vendo que os filhos de Israel recuavam e que Saul e os seus filhos estavam mortos, abandonaram as suas cidades e fugiram.
e vieram os filisteus e nelas habitaram. E sucedeu ao amanhecer, quando os filisteus vieram para despir os mortos que encontraram Saul. Sucedeu que quando vieram para despir os mortos, que encontraram Saul e os seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. E quando o tinham despido, tomaram a sua cabeça e a sua armadura e as enviaram para a terra dos filisteus, para anunciar as novas para os seus ídolos e ao povo. E eles colocaram a sua armadura na casa dos seus deuses e prenderam a sua cabeça no templo de Dagom. E quando todo o Jabes de Gileade ouviu tudo que os filisteus haviam feito a Saul, levantaram-se todos os homens valentes e removeram o corpo de Saul e os corpos dos seus filhos e os trouxeram para Jabes e sepultaram os seus ossos debaixo do carvalho de Jabes e jejuaram 7 dias. Assim, Saul morreu pela sua transgressão que ele cometeu contra o Senhor, a saber, contra a palavra do Senhor, a qual ele não guardou, e também por pedir conselho a uma que tinha espírito familiar ao consultá-la, e não consultou o Senhor. Portanto, ele o matou e transferiu o reino para Davi, o filho de Jessé. Então, nas crônicas está registrado aquilo que a gente já leu em 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis. A gente vai ver uma repetição, talvez com alguns acréscimos, talvez de uma forma resumida, simplificada, e isso é muito bom para a gente ir entendendo perfeitamente a história do povo hebreu. Quando concluirmos a história do povo hebreu, nós vamos lá para o Novo Testamento, para ver o que foi falado para o povo hebreu na Nova Aliança, tá bom? Então, Deus Emanuel, Deus conosco. Por quê? Existiram e ainda existe, né? Posso dizer assim, 3 fases. A fase Deus por nós, Deus conosco e Deus em nós. 3 fases. Deus por nós, Deus conosco e Deus em nós. Pai, Filho e Espírito Santo. A primeira fase, velha aliança, velho concerto. Deus por nós, ou seja, Deus não esteve aqui de corpo presente e nem o seu Espírito habitava aqui. Deus visitava o seu povo através do Espírito Santo. Você vai ver em algumas partes, e o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, tal, e o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Então, o Espírito visitava, mas Deus era por nós. Como assim por nós? O povo clamava e Deus atendia. Moisés levantou o cajado, Deus abriu o mar. Deus por nós. O povo clamava e Deus era pelo povo. Primeira fase. Segunda fase, ele será o Deus Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Por quê? Porque ele esteve aqui conosco. É a segunda fase, é Jesus, o Deus que esteve aqui conosco. Não precisava o povo clamar a Deus para que Deus fosse por eles, porque Deus já estava entre eles. Deus conosco. As pessoas iam até Jesus e Jesus atendia essas pessoas. E a terceira fase é com a ascensão de Jesus. Jesus sobe e o Espírito Santo é enviado para habitar em nós. Deus por nós, Deus conosco, Deus em nós. Então hoje não precisamos fazer rituais para que Deus seja por nós, não precisamos subir um monte, apresentar um sacrifício para que Deus seja por nós. Não precisamos ir até Jerusalém para falar com Jesus, porque ele não está mais lá, fisicamente falando. Então hoje funciona como? Deus está em nós, através do Espírito Santo, habitando em nós, como templos do seu Espírito. Então são essas 3 fases: Deus por nós, Deus conosco, Deus em nós. Deus, o Senhor, Yahvé, Jesus, o Cristo, o Deus Emanuel, Espírito Santo, o Deus que está em nós. Então por isso que é Emanuel. Mas vai explicar isso tudo para a pessoa, né, Rafa? Vai explicar. Será que a pessoa realmente quer ter conhecimento, profundidade? Ou está amarrado a alguma linha filosófica, alguma ideologia, alguma instituição? Por isso eu digo, essa leitura é puramente bíblica. Tá certo? Vamos em frente. Vou ficando por aqui. Um abraço de fé e força. Até amanhã,
se Deus quiser. Tchau, tchau.